Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí começar o nosso estudo do quarto bimestre. Vamos falar neste quarto bimestre sobre geometria espacial de posição e nesta nossa primeira aula nós vamos rever aí alguns conceitos de ponto, reta e plano, tá bom? Professora Ana Cláudia Salomão Oliveira aqui. Vamos falar então sobre geometria de posição no plano, tá certo? Na geometria, normalmente nós usamos objetos do cotidiano para nos aproximar dos conceitos geométricos, tá certo? Para nós termos uma ideia de ponto, nós costumamos pensar na marca ali de um giz na lousa ou de um ponto final aí no seu caderno, tá certo? Já para reta, nós podemos pensar num fio de barbante esticado ou ainda um lápis, nos remetem a uma reta, tá bom? Já um plano, nós costumamos usar como exemplo uma folha de papel ou ainda o tampo, aí a superfície de uma mesa, tá bom? Sobre o ponto, eu preciso reforçar a ideia aqui para vocês que quando nós fazemos um ponto lá no caderno ou ainda com o giz na lousa, esse ponto tem dimensões, embora pequenas, tá bom? Mas o ponto geométrico não possui dimensão, tá certo? No ensino fundamental, é feito o estudo das posições relativas de pontos e retas de um mesmo plano, que é a geometria de posição. No plano que nós vamos revisar hoje, na aula de hoje, tá bom? Vamos lá então. Aqui eu coloquei algumas definições, alguns conceitos básicos que vocês precisam saber dessas estruturas. O ponto, conceito fundamental a todos os subsequentes, uma vez que todos sejam em uma última análise, formados por inúmeros pontos, tá certo? Por sua vez, os pontos são infinitos e não possuem dimensão, como eu disse anteriormente, tá? A sua única propriedade garantida é a localização. Já a reta é composta por pontos e é infinita nos dois lados e determina a distância mais curta entre dois pontos determinados, tá ok? Já a linha possui algumas semelhanças com a reta, pois é igualmente infinita para cada lado, contudo, tem a propriedade de formar curvas e nós sobre si mesma, tá certo? Já o plano é outra estrutura infinita que se estende em todas as direções, conceitos aí que nós aprendemos lá no ensino fundamental, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí da relação entre um ponto e uma reta. Nós vamos ver aí uma figura, tá? Aqui a reta R, lembram-se lá, a reta é sempre nomeada com uma letra minúscula do nosso alfabeto e o ponto, uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? Olhando aqui essa figura, nós podemos concluir que o ponto A pertence à reta R, porque ele está ali dentro dela, né? Se assim dizer. E o ponto B não pertence à reta R, porque ele está fora desta reta, não pertence. Os símbolos aí para vocês lembrarem de pertence e não pertence, tá certo? Agora a relação entre pontos. Temos aí mais uma figura. Nós podemos dizer que os pontos A, B e C são colineares. O que é ser colineares, professora? É aquele que existe uma reta que passa por eles. Ser colinear é estar todos na mesma reta. Então, A, B e C são colineares, já D, E e F não são colineares porque não tem uma reta que passa pelos três ao mesmo tempo. Tudo bem? E aí, ó, uma observação para vocês guardarem aí para fazer lá os exercícios. Dois pontos são sempre colineares. Então, entre dois pontos, sempre passa uma reta. Tá bom? A próxima relação é a relação entre duas retas distintas no plano, e esse a gente já falou mais vezes, né? Sobre a posição de duas retas. Então, na figura acima, a gente pode dizer que C e M são retas paralelas, pois elas não se encontram em nenhum momento, ainda que nós prolonguemos para qualquer um dos lados, elas não vão se cruzar, tá bom? As retas B e E aqui são concorrentes e oblíquas. Concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto e ser oblíqua é que ela forma um dado ângulo
qualquer ângulo, diferentemente das retas P e N, que também são concorrentes. Olha só, tem um ponto de encontro, mas entre as retas P e N formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, garantindo que elas são perpendiculares. Então, elas podem ser concorrentes e oblíquas se o ângulo formado for qualquer um diferente de 90 graus, pois, se for um ângulo de 90 graus, essas retas serão perpendiculares, tá bom? Vamos lá, então. Ponto e reta e ponto e plano, vamos ver alguns exemplos, tá bom? Tá aí a figura, o que nós podemos tirar aí dessa figura? O ponto B pertence à reta R e não pertence à reta S, que é essa que está aqui embaixo, tá certo? Já o ponto E, que está aqui fora, não pertence nem a R, nem a S, tá certo? Agora aqui, se a gente for falar de um plano, reparem aí nessa figura, essa imagem está lá no livro de vocês. O ponto F pertence a beta, olha só. Então, recapitulando, reta é uma letra minúscula do nosso alfabeto, ponto é uma letra maiúscula do nosso alfabeto e os planos são nomeados com uma letra do alfabeto grego. Nós temos aqui o beta, mais laranjinha, e o alfa, mais clarinho, tá bom? Então, o ponto F pertence ao plano beta, tá bom? E aqui ele já conclui que o F não pertence ao plano alfa, que é esse aqui mais clarinho, tá certo? Aí ele fala que o ponto H não pertence nem a alfa e nem a beta, porque ele está lá do lado de fora, tá certo? Algumas posições relativas de pontos no espaço. Dado 2 ou mais pontos no espaço, vamos usar aí mais alguns termos. Eles são ou não pontos colineares. O que era ser colinear mesmo? Existir uma reta que passa por todos eles simultaneamente, tá bom? E eles são ou não pontos coplanares. O que é ser coplanar? Ele estar ou não no mesmo plano. Existe ou não um plano que passa por todos eles. Então, colinear se refere à reta, coplanar se refere ao plano, tá certo? Então, os pontos podem ser ou não colineares e coplanares. Vamos ver aí alguns exemplos, ó. Aqui, A, B e C são colineares. Tem uma linha passando por eles, tá bom? Já E, F e G não são colineares, pois não existe uma única reta passando pelos 3 pontos, tá certo? Olha aqui, ó. Os pontos P, Q e R são coplanares porque eles estão dentro do mesmo plano. Já aqui na figura de baixo, ó, X, Y, Z e W não são coplanares porque o W está ali do lado de fora, não faz parte do mesmo plano. Tudo bem? Nós vamos ouvir falar aí dessa palavra aqui, axioma. Professor, o que é um axioma? Coloquei aqui a definição para vocês. Axioma é uma evidência cuja comprovação é dispensável por ser óbvia. Axioma, então, é uma verdade, tá bom? É um princípio evidente por si mesmo. Tudo bem? Nós vamos ouvir aí, no estudo de geometria, muito falar de axioma. Expressão que contém um sentido moral ou geral, provérbio, máxima ou sentença. É uma verdade, algo que não precisa ser comprovado porque é óbvio. Tudo bem? Algumas outras verdades aqui, ó, outros axiomas que nós temos aí desse nosso estudo. Que 2 pontos distintos são sempre colineares e sobre eles sempre passa uma única reta, tá bom? Então, sempre que eu tiver 2 pontos, vai passar por eles 2 uma única reta, então eles são colineares. 2 pontos distintos são sempre colineares. A próxima verdade aqui, o nosso segundo axioma, 3 pontos não colineares são sempre coplanares e sobre eles passa um único plano. Então, resumindo aí, 3 pontos não colineares, não tem uma reta passando pelos 3, determinam sim um plano. Não são colineares, mas são coplanares, tá bom? Vamos voltar lá um pouquinho e falar mais sobre a posição relativa de 2 retas, tá? 2 ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas,
tá certo? E aí, ó, retas coplanares que não têm ponto comum, lembra que não se cruza, são chamadas de retas paralelas. Dadas duas retas que não existe um plano que as contém, são chamadas de reversas ou não coplanares. Quando duas retas não estiverem no mesmo plano, elas são chamadas de reversas ou ainda não coplanares, tá bom? E retas que têm um único ponto em comum são chamadas de retas concorrentes. Nós vimos lá anteriormente a concorrente oblíqua, que forma qualquer ângulo, e a concorrente perpendicular, que neste ponto de encontro forma 90 graus, tá certo? Duas retas concorrentes são sempre coplanares, tá bom? E aí um quadro resumo sobre a posição relativa de duas retas distintas no espaço. Quando nós temos duas retas, elas podem ser coplanares, ou seja, estar no mesmo plano, ou não, podem ser reversas e não estarem no mesmo plano, serem não coplanares. Se elas forem coplanares, elas podem ser paralelas, quando não há pontos de encontro entre elas, ou ainda concorrentes, quando elas possuem um ponto em comum, tá certo? Para a gente terminar a aula de hoje, vamos falar aí da determinação de um plano. Quando temos três pontos não colineares, existe um plano que passa pelos três, foi um dos axiomas que nós aprendemos lá atrás, tá certo? Três pontos não colineares determinam um plano. Então, vamos lá ver alguns exemplos. Tá aqui o plano beta, nós temos as retas A e B, então duas retas paralelas distintas determinam um plano. Olha lá, as duas retas bonitinhas lá dentro do plano beta. Três pontos não colineares, A, B e C aqui, determinam um plano, neste caso o plano alfa. Uma reta e um ponto fora dela também determinam um plano, tá aqui ó, plano gama, o pontinho A e a reta R, tá certo? E duas retas concorrentes, lembram que se cruzam num único ponto, também determinam um plano. Quadro resumo aí. Um plano fica determinado por quando teremos um plano, pessoal? Quando nós tivermos três pontos não colineares, quando tivermos duas retas paralelas distintas, também teremos um plano, ou ainda duas retas concorrentes, e uma reta e um ponto fora dela também determina-se um plano, tá certo? Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Um beijo e até a próxima!